Olá, bom dia. Vai depender da hora que vocês vão assistir essa aula, né? Boa tarde, boa noite. Agora é bom dia, 8 horas da manhã, dia 23/6, aula 8, processo civil 1, assíncrona, alternando aí as aulas síncronas e assíncronas, fazendo agora uma para a turma aí assíncrona, dando sequência, né, ao nosso conteúdo programático. A ideia já é sedimentar a concepção da formação do processo. Comecei a pontuar na semana passada na aula síncrona da quarta. Na quinta, obviamente, a gente mandou uma aula punk para vocês mais avançada, que é uma aula de elaboração de peça nos moldes da peça da OAB. Espero que tenham gostado. Se puder dar o feedback depois, por gentileza, o faça, né? Mudando as metodologias aí para tentar de toda forma ter opções variadas para vocês, né? Desde aulas síncronas, aulas assíncronas, aulas mais teóricas, aulas mais práticas, exercício, texto, tentando aí, né, colaborar de alguma forma para que a gente, em cooperação, né, em conjunto, possa desenvolver a disciplina da melhor forma aí, a compreensão e sem prejuízo ao processo de aprendizagem de vocês. Nesse sentido, temos que focar, né? Já comecei a pontuar os requisitos da petição inicial. A ideia é trabalhar a formação do processo, então precisa ter em mente muito, né, a ideia do exercício do direito de ação, a provocação da jurisdição, né, o exercício desse direito de ação para ter acesso à justiça, né, e a partir dessa concepção a gente percebe a ideia instrumental do processo como meio, né, da jurisdição chegar até a comunidade, aos jurisdicionados, né, às pessoas como um todo. E, obviamente, esse direito de ação tem que ser exercido com sabedoria, né, com muita sapiência. A ideia das condições da ação devem estar presentes, né, na linha de raciocínio. A parte tem que ser legítima, a parte tem que ter interesse. Hoje em dia se tem falado muito e discutido muito esse interesse na intervenção estatal tradicional. Muitas vezes a gente tem visto como o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais fazendo encaminhamentos no sentido que ações de cunho mais patrimonial deveriam trazer, quando da propositura da demanda, a comprovação de tentativas extrajudiciais de solução de conflito, mostrando, pois, o interesse maior na jurisdição estatal, uma vez que não conseguiu resolver pela via extrajudicial. Então é algo que a gente tem que pensar, né, com muita sabedoria. Essa história de vou lhe processar, essa história que eu vou lhe colocar no pau, uma expressão muito antiga, né, mas ainda usual, é totalmente equivocada, né? Eu acho que a linha hoje é vamos conversar, vamos mediar, vamos conciliar, vamos tentar tratativas que, obviamente, possam ser mais rápidas, mais, né, digamos, interessantes em termos de custos, que demore menos e que cause menos abalo emocional, que você possa, de certa forma, interferir no resultado, nem que seja 100% desejado, mas participar da construção do resultado, das tratativas, do acordo. Então, é algo que a gente tem que refletir. Então, exercício de direito de ação perpassa primeiro das condições da ação do artigo 17, tem que estar sempre 16, 17, 18, 19, tem que estar sempre olhando ali, né? Tem que estar muito atento. Ali estão as condições, ali estão alguns indicativos, obviamente, para o exercício da ação. Essas condições da ação a gente vai ver que vai replicar no indeferimento da petição inicial, por exemplo, né? Artigo 330, nas próprias defesas, né, preliminares do 337, quando da contestação, a gente vê que se replica essas condições da ação. No próprio 485, né, a extinção do processo sem julgamento de mérito, lá está a hipóteses de condições da ação. Então, repare, eu quero construir já a ideia de que exercer o direito de ação
para iniciar essa ideia de formação do processo não pode ser mero deleite, não pode ser mero alvedrio. Ah, eu desejo processar. Necessário se faz que você seja a parte legítima, seja a verdadeira titular do direito, e, acima de tudo, que você demonstre o interesse na intervenção jurisdicional sem a qual você não consegue resolver esse impasse. Então, a lógica é esta, né? Além das condições da ação, temos que estar atentos a pressupostos, como a capacidade, acima de tudo, do artigo 70, a capacidade da parte, né? Ela já atingiu a maioridade, ela é plenamente capaz, ela pode estar em juízo por ela mesma, ela vai precisar, né, ser assistida como algum jovem, como alguma jovem, ou vai precisar ser representada como alguma criança, por seus genitores. Isso tem que ficar muito bem definido, sem contar na ideia de capacidade postulatória, né? Tem a capacidade da parte ali, a capacidade em si deste sujeito, desta sujeita do processo, mas tem que pensar na capacidade postulatória. Obviamente, temos hipóteses ali, 75, 76, até de processo, né, ter problemas aí de vícios em razão de não estar acertada a capacidade postulatória, né, que é a representação pelos procuradores, pelas procuradoras, pelos advogados, pelas advogadas. Então, muita atenção, né? Esse exercício de ação, ele forma a ideia do processo. A partir do momento que eu distribuí uma ação, lembra lá, 43, lembra lá dos estudos da competência, acima de tudo, né? Que a gente fez um pouquinho na teoria geral do processo e agora volta a ideia, principalmente porque o primeiro inciso do artigo 319 do Código de Processo Civil é a autoridade julgadora, e ali se define regras de competência acima de tudo. Então pense, né, a partir do momento que você distribuiu essa ação ali, 43, 44, Código de Processo Civil, definiu-se a jurisdição e eu já tenho um processo. Mas, obviamente, que é necessário que a citação válida da parte contrária para que a relação jurídica se estabeleça. Então, quando a gente volta um pouquinho no nosso estudo, né? Olha, gente, a citação aqui do 238, 239, esse é um ato processual muito importante. Por quê? Porque quando a gente vai lá no 312, então você fala, né? Semanas atrás a gente estava fazendo uma pequena revisão de atos, que é extremamente importante para o nosso estudo. E, obviamente, você tem ali, né, 238, 239, a ideia da citação. E a citação, ela se replica ali, ó, no 312, na formação do processo. A gente percebe que essa citação válida, né, e a citação feita da forma adequada, em que a parte requerida foi devidamente cientificada, né, a gente percebe que ali se estabeleceu a relação jurídica para que se haja o contraditório, para que haja uma isonomia nas tratativas, para que haja uma paridade, obviamente, de armas, para que você possa trazer uma antítese, obviamente, à tese que foi apresentada. Então, entenda, né? Eu exerço o meu direito de ação, que me é garantido, né? O acesso à justiça. Não quer dizer que isso é algo irresponsável, que é algo aleatório, pelo contrário, eu preencho alguns requisitos, como condições, como pressupostos processuais, ok? Distribuindo essa ação, né, através de quê? De uma petição inicial, que preenche uma série de requisitos, eu já adiantei para vocês, vou mostrar aqui novamente, que preenche uma série de requisitos. Mediante esses requisitos estarem todos ok, não sendo caso de emenda, ou mesmo de indeferimento da inicial, vou falar um pouquinho aqui, hoje ainda, a gente percebe que há um direcionamento através de um despacho judicial para que a parte requerida seja devidamente citada. E aí a gente estabelece a relação jurídica, ficando completinha, né, essa formação, obviamente, do processo, com ambas as partes devidamente identificadas, representadas, ambas as partes, né, dentro de uma perspectiva de condições e pressupostos que o direito processual acaba nos exigindo. Então, entenda, né,
Tudo começa com uma base de direito de ação, de acesso à justiça, que é feito através de uma estrutura, um pedir, né, que é bem aristotélico, fato, fundamento e pedido, né? Obviamente que estando de acordo, né, a petição inicial bem feitinha, e vocês vão ser pessoas que vão trabalhar dessa forma, com as petições bem lapidadas, bem bacanas, tal, a autoridade julgadora, dentro das suas prerrogativas de atos, né, praticados, pensa lá 139, 203, a autoridade julgadora vai despachar determinando a citação. Citação é essa que vai ser devidamente cumprida com a intervenção da secretaria, através de uma das modalidades, vamos imaginar que vai ser através de carta, de oficial de justiça e tal, ok? A parte devidamente cientificada vai vir a compor essa relação jurídica, vai vir a preencher o processo. Né? A gente até mais adiante vai ver, quando estudar ali 338, 339, se essa parte se considerar ilegítima, falando, ó, diabo, o que é que eu estou figurando aqui no polo passivo dessa lide? Não tem razão alguma para tal. Ela pode já, de antemão, se manifestar, identificando talvez quem seja a pessoa acertada, a pessoa adequada, e pedindo a sua exclusão da lide. Então, entender, né? Você tem um inicinho de estrutura processual, de instrumentalização do processo. Tudo se dá com esse pontapé inicial chamado petição inicial. Né? Você vai ver que isso vai replicar no direito do trabalho e processo de trabalho, vai replicar ali no direito administrativo, vai replicar ali no direito tributário, até no direito penal. Você vai ter as petições específicas do direito penal, né? Uma queixa-crime, uma notícia-crime, não tem aquelas histórias dependendo do crime, dependendo se é ação pública, se é privada, né? Se é condicionado ou não. Vocês que estudam direito penal e processo penal, né? Obviamente, se não estudar ainda, vão estudar. Tem lá especificamente as ações penais também, mas tudo tem essa lógica, né? De fazer uma provocação através de uma estrutura organizada que fica muito em cima dessa tríade de fato, fundamento e pedido, direcionando-se a uma autoridade julgadora representativa aí da jurisdição estatal, né, que vai conduzir esse devido processo legal, ok? E, obviamente, nós precisamos trazer a parte requerida para a relação jurídica, né, que se dará com esse ato processual extremamente relevante, que é a citação, que é o ato que vai cientificar a parte adversa que existe uma pretensão junto, né, ao Estado contra ela e que ela precisa se fazer presente, trazer as suas nuances de compreensão, fazer as suas devidas provas e esclarecimentos para que haja discernimento, né, convencimento, elementos suficientes à autoridade julgadora para ferir o seu julgamento. Né? A gente espera que seja uma sentença de mérito, nos moldes do 487 do Código de Processo Civil. Né? Obviamente que a gente espera que seja uma sentença bacana, mediante as provas que foram produzidas e o convencimento da autoridade julgadora. Se vocês pegarem ali 369, 370, 371, vai embora, vocês vão ver o início da teoria da prova, né? Como que se dá essa lógica de convencimento, e aí caberá a parte autora e a parte requerida, obviamente, utilizar dos meios, tem vários, né? Vocês conhecem já o en passant, testemunha, documento e depoimento, né, das partes, mas obviamente tem outros meios, perícia, inspeção judicial, ata notarial, exibição de documento ou coisa, confissão. Então você tem aí um conjunto, né, probatório que será utilizado no convencimento da autoridade julgadora. Mas entenda, tudo se dá com esse pontapé inicial que é a petição, né? E a partir da citação válida, né, obviamente a gente percebe essa formação completinha do processo, né, com as partes devidamente representadas e podendo se fazer ouvir. Agora, fazendo um pequeno corte, né, ainda nesse exercício de direito de ação, ainda nessa petição inicial, vocês já conhecem alguma coisa no que diz respeito
aos requisitos da petição inicial. Vou dar agora mais uma reafirmada nesses requisitos, vou mostrar que problemas nesses requisitos podem redundar até no indeferimento da sua inicial, com a morte precoce do seu pleito, né? E aí sequer, muitas vezes, ocorrerá o ato citatório, ou seja, a parte requerida ainda, né, sequer será citada, né, porque, obviamente, morreu precocemente o processo. Existe essa possibilidade. Eu vou me concentrar primeiro na ideia da petição, né, nessa aula, vou depois me concentrar na ideia do pedido, numa aula sequencial, né, tem tanto o pedido principal, mas temos que falar também um pouquinho lá do pedido provisório, das tutelas, para que aí sim, estando ok o pleito, o pedir, a petição, a gente possa avançar para a lógica de citação com já resistência e manifestação, contraditório, né, antítese à tese que foi apresentada. Então, contextualizando, né, para que vocês possam compreender, entendam, essa formação ela tem que ser feita com muito cuidadinho, esse inicinho do processo, né? É como se fosse o alicerce de uma casa. Precisa ser bem construído, senão mais à frente vai dar problema. Petição precisa ser pensada, tese precisa ser desenvolvida, bem pensada, sabendo o que se pretende discutir, como que se pretende fazer a prova, obviamente levando ao convencimento da autoridade julgadora e tendo êxito aí na sua pretensão. Então, muito cuidado. Uma casa que já começa com alicerce ruim, obviamente as probabilidades de não dar certo é muito grande. Compartilhando aqui a minha telinha, né? Vou compartilhar aqui com vocês aqui, para que a gente já possa aqui ter um materialzinho que eu já mostrei para vocês, né? Que são os requisitos da petição inicial. Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui, né? Eu acho que ficou grandão demais. Não, acho que rolou aqui, ó. Deixa eu só dar uma visualizada. Rolou aí para vocês. Muita atenção nesse artigo, né, gente? Esse é o artigo para vocês terem ele na cabeceira, né? Como que esse pleito vai ser direcionado. Isso aqui vale para a petição inicial, vale ali para um requerimento administrativo junto ao FOP, isso aqui vale até para vocês organizarem as suas ideias, de entenderem que todo pleito perpassa por uma argumentação fática, uma sustentação jurídica e uma conclusão, que é o pedido em si, que é o que você deseja. Então, obviamente, a estrutura central de uma petição é fato, fundamento e pedido, mas tem uma série de requisitos formais que precisam, né, da atenção de vocês para que, obviamente, vocês compreendam como se faz esse direcionamento do pedir à autoridade julgadora e, obviamente, não tenha problemas no que diz respeito à emenda, em deferimento ou até em procedência liminar, que já é uma outra história que está no 332 do Código de Processo Civil, que já são decisões precoces de mérito negando o teu pleito. Então isso aí já é algo, né, mais up ainda. Mas, de início, né, 319, olha o que deve estar na petição inicial. O juízo, obviamente, a gente já sabe que aqui são as regras de competência, é em razão à matéria, é cível, penal, o que é? É em razão do território, domicílio? Tem alguma pessoa específica que tem uma prerrogativa de foro, que tem esse tratamento aí, digamos aí, de foro privilegiado? Eu particularmente entendo, considero que algumas atividades até se justificam, mas esse país, ao meu ver, é um absurdo de tanto foro privilegiado. O valor da causa também é uma forma de definir competência, né? Do GESP, geralmente as causas de menor, digamos, potencial econômico, se for criminal de menor potencial ofensivo, a gente percebe que, obviamente, vai para o juizado, né? Ações com valores pequenos, que seria o nosso caso aqui do direito civil, né? A Lei 9.099, né? A Lei /95,
é a lei que trata, obviamente, do juizado especial estadual. Sabe-se também que tem competência, né, hierárquica, funcional, a própria organização dos tribunais, as varas de primeira instância, né, as ideias, né, de instâncias superiores, ou seja, tem que entender, né, que esse direcionamento aqui para a autoridade julgadora, ele se faz através de perspectivas de regras de competência e vai se ter, obviamente, mais de uma conciliando. Você vai ter aí competência em razão da matéria, do território, algo muito comum, né, para nós. Para nós vai ficar muito aí matéria, território e, obviamente, valor da causa. Vai ser a nossa realidade mais nítida, por assim dizer, né, deixando claro, obviamente. Dentro ainda da requisitação, a qualificação das partes, né, gente? É fundamental, uma qualificação pormenorizada, a identificação detalhada, a individualização da pessoa, até mesmo porque é fundamental que ela seja encontrada, que ela possa, né, estar se fazendo presente, que ela possa comparecer nos atos processuais. Então, tanto as partes autoras quanto as partes requeridas precisam estar devidamente qualificadas. E eu coloco aqui, ó, que é algo extremamente importante. Olha, as condições da ação do 17 aqui estarão, né? A ideia de legitimidade e interesse, que pode redundar problemas, ó, coloquei aqui, ó, 330, 337, 485, que podem redundar em extinção precoce do processo. E também coloquei aqui, ó, a ideia das capacidades. Então, entender legitimidade é ser o titular do direito, capacidade é você estar apto dentro de perspectivas mesmo, de capacidade mesmo, de você exercer direitos na seara civil, seja por si só, através da assistência ou representação de outrem. É a ideia de capacidade lá do direito civil mesmo, né? O direito civil trabalha muito com a personalidade, né? Eu, obviamente, a partir do nascimento com vida, passo a ser um titular de direitos e deveres e com o desenvolvimento das minhas capacidades eu vou preenchendo, né, o exercício pleno, vamos colocar dessa forma bem assim, grotes, né, bem grotesca, eu vou atingindo a plenitude do exercício dos meus direitos e dos meus deveres também com a capacidade. Então, entender, né, a legitimidade aqui no processo é ser eu realmente o titular do direito. A capacidade é perguntar, sendo eu o titular do direito, eu posso ir a juízo sozinho? Sou uma criança, vou precisar aí da assistência, por exemplo, da minha genitora. E além disso, né, as capacidades postulatórias, do sentido ainda de ter a presença de advogadas ou advogados, entender, né? Então, percebo, os requisitos da petição inicial são muito mais abrangentes em termos de compreensão quanto a gente possa propriamente imaginar. Aqui, ó, o cerne da questão. Tudo que eu já falei com vocês na semana passada, mas muito rápido, né? Olha o cerne da questão. Os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, né? Aqui é a causa de pedir, gente. São os fatos e fundamentos que sustentam o pedido. Aqui é o cerne, aqui é o centro. Esse inciso terceiro, combinado com o inciso quarto, é a estrutura central, né, do seu processo em termos de petição, seja de petição inicial, né, que é o que a gente está falando aqui, mas vocês vão perceber que isso replica muito em contestação. Você tem que trazer os fatos e fundamentos, né, que embasam a lógica do seu pedido e trazer o seu pedido em si. Então você fala, olha, eu estou pedindo uma indenização por danos materiais. Ah, mas qual que é a razão desse pedido de indenização? Ah, porque houve uma colisão de trânsito, houve uma ação ou omissão, né, que teve um resultado, esse resultado só se deu em virtude dessa ação e dessa omissão, esse resultado pior foi um resultado danoso, trouxe aí consequências, a razão pela qual eu venho, né, pedir a reparação civil. Então, por que eu peço a indenização? Porque há um conjunto de fatos e fundamentos. A gente sabe, dentro da teoria da responsabilidade civil, que qualquer conduta omissiva ou ativa que gere resultado danoso, havendo um vínculo, né, de causalidade, um nexo causal entre a ação, a omissão e o resultado, há necessidade, né, combina aí 186 com 927 do Código Civil Brasileiro e você entende o que é, obviamente, responsabilidade civil.
E aí você traz os fatos, fundamentos e, obviamente, o seu pedido. E essa história de pedido merece, né, uma aula específica aí, tanto para o pedido principal. Qual que é o seu pedido principal? Meu pedido principal é uma indenização. Meu pedido principal aqui é o reconhecimento de uma paternidade. Meu pedido principal aqui, né, digamos que é a uso capião, né, a declaração de uma posse aqui, que seja, né, transformando em propriedade, ou seja, eu tenho o meu pedido. E, obviamente, eu posso ter pedidos provisórios ainda. Então, dentro dessa ideia de fato, fundamento e pedido, se atente, eu tenho os pedidos principais e eu tenho pedidos provisórios. E a prova da OAB sempre trabalha com pedido principal e com pedido provisório. O pedido provisório são justamente as tutelas. Então, você muitas vezes fala assim: eu estou pedindo pensão alimentícia. Repara, sempre tem ali um pedido de pensão provisória, enquanto ainda vai se definir a pensão definitiva. Por quê? Porque tem uma urgência, porque tem uma necessidade premente, há receio, né, de consequências ruins para as crianças, né, de algum dano que possa vir a ser até irreparável. Ou seja, a gente, quando trabalha com pedido, a gente trabalha com pedido principal, que tem que ser certo, tem que ser determinado, mas a gente trabalha também com pedidos provisórios, né? Eu tenho que ter esta concepção, até mesmo porque quando você olha um barema, e eu mostrei na aula passada, né? Barema seria o espelho de pontuação, né? Os itens aferidos na pontuação. Você percebe que há uma pontuação direcionada tanto para o desenvolvimento dos fatos fundamentos com o pedido principal, como há uma lógica de pontuação até muito alta para o pedido provisório com o seu desenvolvimento adequado. Então, é uma história que a gente volta, porque pedido, né, não pode ser algo assim tão, digamos, irresponsável. Eu até brinquei com vocês na aula passada. Vocês sabem pedir? Pedir é algo extremamente técnico, né? E é engraçado que existe uma forma adequada para pedir, né? Seja a gente utilizando da simbologia do cotidiano, seja a gente, obviamente, trazendo aqui para a esfera técnica, obviamente, da instrumentalidade do processo, onde que o pedido, ele é, obviamente, um ponto de destaque, né? Então, quando eu falo, né, causa de pedir e pedido, é o centro da minha ação, é o núcleo da minha ação. São os fatos, os fundamentos que, obviamente, sustentam o meu pedido. É a causa de pedir, fato, fundamento, com o pedido e suas especificações. Então, isso aí é o núcleo, né? É a parte central de qualquer lógica, seja de tese, seja de antítese. E isso vale para tudo, para a argumentação cotidiana, para a vida acadêmica e estudantil, para os processos judiciais, para os processos administrativos. Eu tenho que ter fato, fundamento e pedido, gente. Isso aí, obviamente, é algo bem trivial, é algo muito lógico, está dentro da lógica, realmente, e precisa ser bem compreendido por vocês. Não obstante, ainda a gente vai ter na petição inicial o valor da causa, né, o 291, 292 aponta para vocês alguns caminhos, né, a ação de alimentos, 12 vezes o valor da pensão, ação de reparação, o valor do dano, você tem alguns apontamentos, mas normalmente é o interesse econômico, né? Nós estamos aqui no direito civil, qual que é o interesse econômico? É um bem que está sendo discutido? Quanto que vale o bem? É uma casa, é um lote? Quanto é que vale esse lote? As pessoas tendem a querer dar valor de causa baixo para recolher custas baixas, mas obviamente tem que ter atenção. Existem tabelas do tribunal, existem, né, setores próprios de tribunais para efeito de custas, há formas adequadas de você recolher essas custas através de preenchimento de guias que estão disponíveis no site do próprio tribunal. Obviamente, né, entender que o valor da causa representa, né, custas, representa competência, que também é definido, olha o juizado, né, especial. Honorário de sucumbência é sobre o valor da causa. Eu tenho meu honorário contratual, mas eu tenho meu honorário sucumbencial. Então, o advogado, a advogada que tem êxito, ainda
pode vir a receber um honorário estabelecido, né? Tem previsão na norma, mas na sentença será estabelecida essa condenação para que a parte sucumbente, a parte perdedora, faça o recolhimento desses honorários perante, né, obviamente, o advogado da parte vencedora, a advogada da parte vencedora. Então, atenção, né, o valor da causa tem muitas razões. Por que advogado tributarista, advogado, né, de direito previdenciário, muitas vezes recebe uma bolada de honorários? É porque muitas vezes foram ações contra o poder público, acima de tudo, ações milionárias, que o valor da causa, você imagina, discutindo aí uma questão tributária qualquer, né, igual essa que está aí no STF, sobre aí compensações de impostos estaduais e não sei o quê, e vai lá, Tiago deve estar falando isso aí nas aulas dele. Fato é, se ganha uma ação dessa, você imagina, o que é 10% de milhão? Né? Então, se a ação é de 1 milhão, imagina 10% de 1 milhão, 100 mil de sucumbência. Então, é algo a se pensar. Né? Nó, professor mercenário e tal. Não, a gente tem que entender, né, o processo em todos os seus detalhes. Né? Em tudo tem um pequeno detalhe. Obviamente que a prática cotidiana, reiterada, o exercício da prática forense, ela lhe torna muito lapidado, né? Lapidada, muito, né, ali conhecedor ou conhecedor dos detalhes todos, né? Obviamente que há muito ainda para aprender, mas você acaba com o cotidiano tendo muita maturidade para compreender todo o funcionamento dessa concepção de devido processo legal. E obviamente, né, quem ganha, advogado que ganha a ação, tem que pensar nisso. Ainda recebe sucumbências em relação a banco, a relação ao poder público, né? Para pensar. Né? Então a gente tem que ter uma atenção a vários paradigmas quando do estudo do processo civil. Então o valor da causa, ele define competência, ele define custas e ele define também sucumbência, né? Que é este honorário que a gente recebe da parte perdedora, né? Que pode variar até 20% do valor da causa, mas normalmente fica entre 5% e 10% do valor da causa. Depende muito do desempenho do advogado ou da advogada na ação. Né? Esse honorário tem a ver com o seu mérito enquanto bom profissional, enquanto perícia, né, que redundou no êxito daquela ação. Tem que pensar nisso. Há sucumbências que são realmente altas. Obviamente que muitas vezes depende de anos a fio até chegar no trânsito e julgado do processo e você vir a receber essa sucumbência. Né? Às vezes é aposentadoria. Posso falar que eu já recebi umas boas. É legal, não? Anima, né? Literalmente. Mas é um trabalho árduo, né? De você ter um processo do início, obviamente, até o fim. Às vezes 10, 15 anos numa ação aí, dependendo quanto o poder público casca, né? Mas vamos lá. Ainda, né? Dentro da petição inicial, ponto extremamente relevante, ó. As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos. Isso aqui é tudo, né, gente? Por isso que eu brinco com vocês, não joguem, né, dama, joguem xadrez, pô. Prova, você pensa lá na frente, várias jogadas adiante, né? Então eu tenho meios de prova, eu tenho que convencer a autoridade, né? Eu tenho que trazer elementos, cabem às partes, ambas, né, trazer esse convencimento. A parte autora, elementos, né, probatórios constitutivos do seu direito, e a parte requerida, elementos probatórios que modificam, que extinguem, que suspendem, que impedem o exercício do direito de quem pleiteia. Então, obviamente, é uma corda, né, uma disputa de forças. E, obviamente, todas aquelas, né, partes ali que figuram como autoras ou requeridas devem se incumbir do ônus probatório. A gente sabe até que no 373 existem situações, né, de inversão do ônus da prova, principalmente de partes mais vulneráveis, mais hipossuficientes, que teriam maiores dificuldades de trazer elementos de convicção ao processo, e que muitas vezes a outra parte teria uma facilidade que não seria para ela uma imposição em nada prejudicial. Então pode ter essa lógica, né, de mudar o ônus dinâmico da prova. Normalmente, tanto a parte autora quanto a parte requerida tem a perspectiva de ter que fazer a prova.
Mas, obviamente, existem mecanismos, muitas vezes, para transferir esta tua obrigação à parte adversa, desde que você mostre as suas dificuldades, a sua vulnerabilidade nesse sentido, e ao mesmo tempo que a outra parte teria condições mais favoráveis, né? A ideia aqui é de cooperação, acima de tudo. O processo ele tem a dicotomia da disputa, a dialética de ideias, mas obviamente tem que ser uma disputa honesta, né? Uma guerra com honra, vamos chamar assim, né? Eu posso ter divergência, eu posso ter concepções distintas, eu posso ser adversário, mas obviamente a hombridade, né, a honra na disputa é fundamental. Então é muito nesse sentido, sabe? O importante aqui é trazer a verdade para o processo e fazer o convencimento da autoridade. E se vocês lembrarem lá atrás, quando a gente estudou a base principiológica, a cooperação é um princípio aplicável e, obviamente, a todas aquelas pessoas que estejam no processo cabem colaborar e cooperar para que se possa chegar numa sentença justa, mesmo que, obviamente, você esteja trazendo elementos de convicção que sejam contrários aos seus interesses, que é o pulo do gato, né? A lógica está toda aí. Poxa, eu vou ter que fazer prova contra mim mesmo? Ué, mas se é a verdade, se realmente você descumpriu o contrato, apresente o contrato aí, empresa, né? E nós vamos ver quais são as cláusulas para ver se você realmente descumpriu. Agora, se você descumpriu, poxa, que você responda por isso. Não tem que, obviamente, omitir a informação como meio de defesa, né? Eu acho que o direito civil, nesse sentido, ele tem evoluído muito, né? E ficando, de certa forma, equidistante até da prática processual penal, né? A ideia aqui da cooperação na busca da verdade, eu acho que fica meio difícil quando você pensa em réu de processo criminal, né? Querer cooperar com a verdade, né? Salvo se tiver alguma vantagem muito grande em termos de pena e cumprimento dessa pena, por assim dizer. Mas, obviamente, é de entender, né? Sem provas, não tem processo também, né? E por fim, olha aí, ó, que bonitinho. Babando aqui, galera. A opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação ou de mediação, né? Entender aqui que é novidade, né, do Código de 2015 e é a tônica, né, gente? Princípio aqui fundamental. A gente tem que mediar, a gente tem que cooperar, né? As tratativas adequadas, alternativas de solução de litígios têm que ser colocadas na mesa. Obviamente que aqui, dentro já do processo, vocês viram quando do estudo dos sujeitos, das sujeitas do processo, existem, né, situações, né? Será que as partes envolvidas se conhecem? Será que as partes envolvidas sequer se conhecem? Tem técnicas a serem utilizadas, né? A mediação vai permitir um maior empoderamento na construção, já a conciliação já vai direcionar para a apresentação de uma solução mediante o caso em concreto e não uma construção necessariamente conjunta da solução, como se daria na mediação, mas entender é ato atentatório, não comparecer, né? E, obviamente, se eu pegar aqui processo de conhecimento, procedimento comum, tá? Procedimento comum, dentro da lógica de petição, está ok, petição está redondinha, determina-se a citação, ok? A parte requerida é citada para comparecer a uma audiência de mediação e conciliação. Não havendo a mediação e conciliação, repare, é a partir dali, 335, que começa a abrir o prazo para a defesa, para contestar. Então, para contextualizar para vocês, a gente está trazendo esse exercício do direito de ação para se formar o processo, né? Esse pleito se dá através de uma petição inicial. Essa petição inicial tem requisitos, precisa estar redondinho,
precisa estar redondinho. Se ela estiver apta, perfeita, não tiver nenhuma, né, irregularidade, a autoridade judicial determina a citação 238, 239, determina com poderes previsão no 203 os atos praticados pela autoridade julgadora, a parte requerida será citada, mas a princípio, dentro da lógica do processo de conhecimento, que é para conhecer o direito, procedimento comum, né, que é o carro-chefe aí do 319, a gente percebe que a primeira, né, linha adotada já no procedimento é cita para uma audiência de mediação e conciliação. Se lá não tiver uma saída, aí sim a parte requerida começa a pensar em apresentação de defesa. Mas óbvio que a defesa fica, né, dentro de uma concepção de que ela somente será estabelecida, a antítese, caso não haja uma solução já conversada, adequada, mediada, transacionada, conciliada, previamente, né, assim determinada no procedimento, que resolva o processo. Agora, se não tiver acordo, aí sim começa a estabelecer o contraditório mais bruto com a apresentação da contestação, aí vale 335, 336, 337 e por aí vai. Atenção aqui, ó, né? 320, ó, e 321. Importante, né? A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação e mais, ó, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Então, perceba, se a sua petição inicial não estiver ok, se a sua petição inicial não estiver bem, né, azeitada, ajeitadinha, quer dizer que pode ter uma emenda, né? E tem que estar atenta, atento. Deixa eu voltar aqui, né? Eu vou ainda compartilhar material com vocês, mas tem que estar atento para que a petição esteja bem feitinha, né, gente? Com capricho, né? Vai chegar um tempo aí que vocês vão começar a procurar petição em internet, tal, banco de petições, tá valendo, né? Eu acho que a ajuda de tecnologia, conhecer a técnica de outras pessoas, ver alguns modelos, é sempre interessante. Não acho que isto é o grande problema. Agora você tem que compreender a lógica de uma petição inicial, a estrutura do pedido, como se faz esse exercício do direito de ação e começar a desenvolver a sua própria, né, identidade em termos de petição, dentro da perspectiva da sua escrita, da sua linha de raciocínio, e não ficar, né, propriamente em compilações, né? Pense, o alicerce de uma casa começa pela base. Você precisa conhecer desde o inicinho, saber, obviamente, o que se pretende, né? Você que fez o atendimento, você que fez o diagnóstico, e agora você está direcionando o pleito. E é um pleito que não é só chegar lá e pedir, né? Eu brinco, sabe pedir? Pedir todo mundo pede, mas saber pedir, as pessoas o fazem. E esse pedir aqui tem que ser um pedido, né, muito bem feitinho para que você seja atendido. E mais, deve ser observada a necessidade de provas, porque não basta só pedir, você tem que provar. Então, deixando claro, né? Petição inicial, gente, é coisa séria, é coisa muito séria. Olha o que pode acontecer aqui, olha. Eu não quero, né, que vocês passem essa vergonha, não. Não vou falar que nunca aconteceu comigo, porque já aconteceu, não vou mentir, né, para vocês. Já tive que fazer emendas de inicial e já tive iniciais indeferidas, né? Então, assim, não vou, obviamente, ser hipócrita com vocês, mas é raro, tá? E levando em consideração quase 25 anos de advocacia, a média é baixíssima, a bem da verdade. Observe aqui, ó, né? Olha o que pode acontecer. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, né? Olha o que pode acontecer o 332. Improcedência liminar do seu pedido.
E olha o que pode acontecer aqui no 330, ó. Indeferimento da sua petição inicial. São duas situações diferentes, mas duas situações de morte precoce, né, por falhas. No indeferimento, seria uma morte precoce sem mérito, 485, coisa julgada formal. No 332 é mais sério, porque é mérito, é 487, adentrou no julgamento do problema em si, mas, né, é um mérito precoce e um mérito de negativa. Então, entender, tanto em deferimento quanto em procedência liminar, são mortes precoces do seu exercício de ação, mas são mortes precoces de pontos de vistas distintos. No 330, são falhas procedimentais, processuais. Né? No 332, é porque o direito que você pleiteia já foi objeto de apreciação judicial e já teve a negativa do seu reconhecimento, razão pela qual eu não preciso instruir todo um processo para que se chegue à conclusão que os tribunais já pacificaram a matéria, dizendo que você não tem direito. Então, se você pleiteia algo que já está pacificado nos tribunais, que você não tem direito, a chance de você tomar uma pancada na cabeça logo de início é gigantesca, é real, é efetiva. Então, parar para pensar, né? Quando eu falo em construção de petição inicial, eu falo aqui para ficar jogando para a galera e tal. Isso aqui é decisivo na prática forense. Né? E, obviamente, falhas não são propriamente toleradas. Aqui a conversa é cruel. Você vai poder ali fazer uma emenda, tal, beleza, a autoridade julgadora sendo gente boa. Mas tem situações que a pancada é muito alta. Percebe isso aqui, ó, do indeferimento da petição inicial. A petição inicial será indeferida quando for inepta. Olha o que é uma petição inepta aqui embaixo, ó. Considera-se inepta a petição quando lhe falta pedido ou causa de pedir. Jesus Cristo, a petição não tem pedido. Você não sabe quais são as razões do pedir. Me ajuda, galera. Me ajuda. Tem que indeferir mesmo. Né? O pedido foi indeterminado, até existe a hipótese de pedido genérico, mas são previstos na norma. Então você tem um pedido indeterminado. Você fala, mas que pedido é esse? Né? Como que se determina, como que se esmiuça, liquida o que você quer? Né? Olha mais, lhe falta pedido, a causa de pedir, o pedido for indeterminado. Olha que bonitinho isso aqui. Da narração dos fatos não tem nenhuma lógica. Aí você fala, Jesus Cristo, o juiz, né, indefere sua petição inicial falando que da narração dos fatos não tem nenhuma lógica. Você precisa ler Aristóteles, não tem jeito, você tem que voltar para a filosofia grega. Infelizmente, galera, vocês estão de sacanagem, vocês podem rir de mim, achar que eu sou doido, né? Ah, Fabiano vai ficar estudando filosofia aí. Gente, tem coisas que são basilares, né? Na argumentação, né? Na própria forma de compreensão e raciocínio, pô. Não tem lógica aquilo que você narra e chega numa conclusão, você fala, Jesus Cristo, o que é que ele quer? Olha mais, pedidos incompatíveis. Isso tudo é petição inepta, galera. Isso tudo é indeferimento. Agora, quer o mais bonito aqui? Né? Olha que bonito aqui. Será indeferida. A parte é ilegítima. Quem que falou no início da aula aí que as condições da ação, né, legitimidade de parte é fundamental? Olha aí, ó, sendo indeferida. Olha que bonitinho mais aqui. O autor carecer, né, de interesse, né, processual. Olha que bonitinho, né? Olha que bonitinho. O autor carecer de interesse. Olha as condições, obviamente, aqui da ação, né? Para pensar. Não forem atendidas as pressões do 321, da emenda que a gente viu agora, ou mesmo do 106 aqui, que está relacionada à capacidade postulatória, de representação propriamente de advogado e de advogado. Mas perceba, olha que falhas simplórias aqui que representam o indeferimento da sua petição. Ela morre precoce. Pode até propor a ação de novo. Essa que é a pegada. Às vezes, consertando o vício,
você pode propor novamente a ação, né? Por isso que a gente chama aqui de sentença, né, sem mérito, que é do 485, de coisa julgada formal, né? Agora, eu tenho aqui embaixo situações mais graves, ó, da improcedência liminar. Nas causas que dispensem, né, uma fase de produção de prova, que seria essa instrutória, mais. Independente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar, olha só, a base, obviamente, jurisprudencial, ó, Supremo, STJ, Tribunal, né, propriamente aqui, os entendimentos, né, em assunção de competência, em demandas repetitivas, que é a lógica recursal brasileira atual de pacificação jurisprudencial. Aqui é muito mais sério, porque o seu pedido foi feito em desconformidade com a jurisprudência pacificada. Então, aqui não é um indeferimento da sua inicial. Olha aqui o que fala aqui em cima, ó. Indeferimento da inicial. Aqui, no 332, é improcedência do pedido, quer dizer que aqui é mérito. Já está falando, olha, o problema não está na sua petição. O problema está no seu pleito, no direito que você invoca ter, na sua causa de pedir, que já foi reconhecida pelos tribunais que você não tem direito. Então, moral da história, improcedência liminar. Aqui já é 487, aqui já é sentença de mérito, cuidado, aqui é coisa julgada material. Se transcorrer o prazo e não haver recurso, se torna definitivo. Lê lá, a partir do 500 ali, né, 489 tem sentença, mas a partir do 500, 502, a coisa julgada, para vocês verem. Aqui realmente é coisa julgada de gente grande. Mas aonde que está o pano de fundo? Né? E a gente finalizar essa conversa por hoje, né? Aonde que está o pano de fundo? O pano de fundo está no exercício do direito de ação, está nesse princípio dispositivo invocando a jurisdição. Não é só chegar lá e bater na porta do judiciário que está tudo ok. Perceba que há muita técnica por trás do exercício do direito de ação. E quem que fica como grande responsável e responsável por zelar por essa técnica no exercício do direito de ação? Nós, advogadas, advogados, que somos nós que possuímos capacidade postulatória para fazer o atendimento, diagnóstico e encaminhamento da pretensão. Agora, encaminhar a pretensão através de petição inicial é um exercício de técnica lapidar e de grande responsabilidade. Então fica aí para vocês aí o recado amigo, né, mas recado firme, porque não faça petição avacalhada não, que lá na frente você vai lembrar minha voz e vai ouvir no seu ouvido lá no íntimo, falar, pô, Fabiano falou isso aí, encheu a paciência na aula e eu tô aqui fazendo porcalhada aqui, fazendo trem avacalhado e pior, né, passando vergonha na frente do cliente e recebendo dinheiro para isso, né, para fazer serviço mal feito. Galera, beijo, um bom dia para vocês, espero que estejam bem, se cuidem, né, nada de ficar na muvuca, de ficar aí no aglomerado, o bicho tá pegando, atenção aí, se cuidem, beijo fraterno, encerro aqui essa gravação.